Volta às aulas. Esse é o tema do especial Transmídia, que o Sistema O Dia de Comunicação apresenta neste final de semana dos dias 13 e 14 de janeiro. A TV O Dia não vai mostrar quem retorna às atividades escolares, não. Vai mostrar quem está indo pela primeira vez. É o caso do Francisco Heitor. O Francisco Heitor tem 1 ano e 6 meses de idade. É o primeiro filho da Fabíola. Não quis muito saber de dar entrevistas, mas conversamos com a mãe. Você não acha que ele vai ter trabalho quando ele for para a escola, não? Não, porque ele se dá muito bem com criança. Quando ele vê criança, tudo que o outro faz, ele começa a querer copiar, interagir. Então, na escola, por conta das outras crianças, ele não vai ter esse problema. Mas se eu, por acaso, chegar primeiro, ele for o primeiro aluno da sala, aí ele com certeza não vai querer ficar. Você teve alguma preparação para esse momento, essa despedida do Francisco Heitor quando ele for para a escola? Não, com algum profissional não, só lendo, procurando na internet, o que é que eu posso estar ajudando ele, se ele tiver alguma dificuldade, ou até mesmo o meu psicológico de achar que ninguém vai cuidar dele tão bem quanto nós mães cuidamos, né? Que escola você escolheu? Como foi esse processo aí de escolha? Um processo muito difícil, porque escolas boas, quando a escola é muito boa ou é muito caro, ou às vezes não tem tudo aquilo que a gente quer que uma escola tenha, né? Mas a dele eu gostei porque ela só é para crianças da faixa etária dele. Quando a criança já está maiorzinha, já está mais entendida, que já vai para a primeira série, já fica em outro prédio. Então, eu creio que as professoras são capacitadas para a idade realmente dele. Não é uma escola que pega todas as faixas etárias, né? Você pensou em algum momento, assim, quando ele tinha 1 ano, sei lá, 8 meses, nesse momento? Pensei e me deixa desesperada. Por achar que ele vai sentir minha falta, que ele vai chamar por mim e eu não vou estar ali para estar socorrendo ele, para estar perto dele. Só que quando eu comentei isso com a professora da escola, ela disse que é mais fácil nós mães sentirmos a falta deles do que eles estarem sentindo a nossa. Você me falou que participa de um grupo, né? Nas redes sociais, um grupo de mães, né? Primeiro foi de gravidez, agora é essa primeira vez dos filhos na escola. Isso te ajudou também, de alguma forma, essa troca de experiência com as outras mães? Sempre me ajudou, porque na gravidez, por mais que você se informe, converse com o seu médico, sempre tem um momento em que você tem alguma dúvida e que não dá tempo de você falar com o seu médico. E quando ele nasceu, por ser o primeiro filho, eu tive muitas dúvidas. Sempre tinha uma mãe que sabia responder aquela minha dúvida, assim como sempre elas perguntavam alguma coisa que eu poderia estar ajudando. Então, serviu para estar me ajudando nesses momentos de dúvidas, mas também para estar me acolhendo. Quando eu não conseguia, por algum momento, passar a noite acordada, ela estava ali acolhendo. Quando nossos bebês já começaram a entender, agora nós já fazemos reuniões para juntar os nossos bebês que já são amigos desde a barriga. Então, já estão criando um vínculo de amizade entre eles, que são 12 ao todo. Para a gente encerrar, qual que você acha que vai ser a reação do Francisco Heitor quando ele chegar na escola? Ele vai gostar, só que eu vou ficar no portão daquelas mães chorando e pedindo para ele sentir minha falta, apesar de achar que ele que vai achar maravilhoso. Você já viu esse momento já em comercial de televisão, em filme? O que é que você sentiu? Eu quase morro de chorar quando eu percebi que realmente na escola é quando a criança já começa a desfazer aquele laço materno, que a criança já começa a ter asas, já vai deixando os pais de lado e já vai começando a ir atrás do mundo dele, né? Quando eu vi que realmente nós não criamos os filhos para nós, mas sim para o mundo. A TV O Dia também conversou com uma psicóloga para saber como as mães devem agir em situações como a da Fabíola. Como é que uma mãe que vai se separar do filho, que está levando o filho para a escola pela primeira vez, deve se preparar? A mãe, hoje em dia, tem que botar o filho para ter uma maior autonomia, principalmente os pequenininhos. Eu sei que é difícil para toda mãe, porque é a primeira vez que a criança vai para a escola, então é muito complicado mesmo.
Mas ela tem que entender que aquilo vai ser bom para a socialização da criança com outras crianças. E que isso vai amadurecer a criança, vai fazer a criança ser mais independente. O ideal é que se faça o quê? E a maioria dos colégios hoje em dia estão fazendo. Como as aulas começam em janeiro ou fevereiro, alguns colégios já estão botando para as crianças irem em novembro, para já ir se adaptando com a escola. E é importante que a mãe acompanhe esse percurso para que ela veja como a escola cuida da criança, como essa criança vai ser tratada, para ela se sentir mais firme e mais segura de deixar seu filho no colégio. E aí o ideal é que a mãe já comece a ensinar a criança a ter o próprio lanchinho, a dividir os brinquedos, já comece a ensinar até a questão do desfraude. Isso é uma estrutura que ela tem que ser feita em casa, já dá uma responsabilidade para a criança com a idade da criança. No caso da criança que sente muito essa separação, o que fazer? A criança que sente muito essa separação já é uma criança super protegida. Então, o que é que essa mãe tem que fazer? Tem que ir conversando com a criança, informando para ela que ela vai para o colégio, mas que a mãe pode e vai estar presente. Só que ela vai ter que aprender a ficar um pouquinho mais distante da mãe nesse momento. Então, a mãe vai no primeiro dia, fica lá um tempinho e sai. Porque tem muita mãe que chora mais do que a criança. A primeira semana é fundamental que a mãe esteja presente. Não só a mãe, como a mãe, o pai ou o responsável. É fundamental a presença deles para que a criança se sinta mais confiante, porque é uma adaptação também para a criança. É uma fase de luto. A criança está lá, estava em casa, tendo todas as atenções para si e, de repente, não tem mais essas atenções. Então, é uma fase que tem que ensinar a criança que as atenções não vão ser todas para ela e que ela vai ter que dividir também a atenção da professora com outras crianças. E é uma situação inevitável, ela vai ter que encarar. É inevitável. Hoje em dia estão se entrando cada vez mais cedo, então é bem inevitável mesmo. E para isso a mãe tem que estar muito preparada psicologicamente, tem que passar toda essa autonomia mesmo. A criança tem que aprender a ser independente. Assim como é a questão da criança ir para o colégio, é o mesmo sofrimento da mãe ir trabalhar com a criança, quando eu tenho um filho. Isso tudo é diálogo, não adianta, tem que conversar. Aí as pessoas falam assim, criança não entende. Criança entende sim. Então, toda vez que você for sair, você diz assim, filho, a mamãe está indo em tal lugar, mas a mamãe volta. Porque é muito doloroso para uma criança quando a gente tem uma mãe que está ali presente o tempo todo e, de repente, você procura, cadê sua mãe? Então, tem que ser conversado, tem que explicar. A criança vai chorar no começo, mas ela vai entender que toda vez que a mamãe for sair, ela vai voltar. Não vai ser aquela partida de desespero das mães que saem escondido, que tem muitas também.